Meio-dia, 31 minutos. Muito boa tarde para você. A gente está começando agora mais uma edição regional do Bahia Meio-Dia. E hoje iniciamos com imagens ao vivo, diretas de Luiz Eduardo Magalhães. Você está vendo aí a Avenida Brasília. Tempo bom nesse comecinho de tarde. Tem algumas nuvens no céu, mas o sol prevalece sem possibilidade de chuva. E agora a gente muda para uma outra imagem, aquela imagem tradicional de Barreiras no centro da cidade, movimentada nesse comecinho de tarde. Olha só a quantidade de carros passando pela rotatória que dá acesso à Avenida Benedita Silveira. E agora a gente movimenta a câmera para mostrar o céu de Barreiras nesse comecinho de tarde quase que completamente azul. Não tem nuvens, meio-dia e 32 minutos, tempo bom em Barreiras. Hoje é sexta-feira e a gente vai trazer também uma agenda para esporte e vamos falar de música em Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães daqui a pouquinho. E é claro que a gente atualiza o caso daquela mulher que usou um carimbo de uma médica em Luiz Eduardo Magalhães. E tem também um outro assunto para você. No Bahia Meio-Dia de hoje você vai ver que o Ministério Público do Estado está aqui em Barreiras com o projeto PGJ itinerante. A ação do órgão busca oferecer atendimentos à população mais vulnerável. Ok, muito obrigado, Gabriel Pires. Daqui a pouquinho ele conta os detalhes para a gente. E mais, a previsão do tempo, as imagens ao vivo das cidades da região oeste e, claro, as notícias desta sexta-feira, porque mais um fim de semana está começando. Hoje é dia 11 de julho e a gente já está no ar com o Bahia Meio-Dia, o seu jornal preferido da hora do almoço. Meio-dia e 33, voltamos daqui a pouquinho. E a gente volta com imagens ao vivo de Luiz Eduardo Magalhães. Perceba aí que o tempo tá bom, tá firme, né? Tem muitas nuvens no céu, a temperatura até um pouquinho mais baixa hoje que o normal. Para vocês terem uma ideia, agora, nesse exato momento, 27 graus. Mas a umidade relativa do ar tá lá embaixo, só 36% nesse momento. 12 horas e 36 minutos, as imagens ao vivo para você. Gente, está repercutindo muito o assunto daquela mulher que pegou um carimbo de uma médica para usar em um laudo falso. Ela foi ouvida e liberada pela polícia. Estamos acompanhando esse caso no Bahia Meio-Dia do Estado, também falamos no Jornal da Manhã sobre isso. E agora a gente tem uma atualização ao vivo aqui com o Gabriel Pires, está no centro da cidade. Gabriel, o que ela queria fazer com esse carimbo que pegou de uma médica devidamente registrada e que exerce a profissão de uma forma legal? Boa tarde para você. O laudo médico, Carlos, estava escrito 2 comprimidos de clonazepam, que é um medicamento ansiolítico utilizado como tranquilizante. Um medicamento que precisa de receita médica para ser adquirido. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Só que a tentativa de adquirir esse medicamento foi barrada, porque as equipes lá da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento de Luiz Eduardo Magalhães, verificaram o momento que essa pessoa ela teria pegado o carimbo de uma médica, escrito uma receita em um papel e carimbado. As equipes então acionaram a Guarda Municipal, as equipes da Romu foram até
A UPA de Luiz Eduardo Magalhães encontraram essa mulher, confirmaram as informações e conduziu ela, para a delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi levado. A médica ela foi orientada a registrar um boletim de ocorrência. O material apreendido, o carimbo e o laudo, foi entregue à autoridade competente. A ocorrência foi registrada para fins legais e administrativos. Hoje cedo eu conversei com a doutora Luara Gabriela Faria, que está acompanhando esse caso. Ela falou que esse aí foi um crime impossível, que ocorre quando a consumação de um delito é absolutamente inviável. Isso porque a forma com que a mulher ela escreveu o laudo no papel e carimbou, seria impossível ela adquirir os medicamentos que ela queria para tomar. A gente vai seguir acompanhando esse caso, viu, Carlos? Bastante inusitado aqui no Oeste Baiano, um caso em que uma médica tem o seu carimbo, uma paciente pega esse carimbo, escreve e tenta falsificar um laudo médico. É com você. Que coisa, hein? Qualquer novidade sobre esse assunto, Gabriel, chama a gente aqui, a gente está de prontidão aí para ouvir alguma atualização que você possa trazer. Muito obrigado, então, Gabriel Pires, falando ao vivo da Praça Castro Alves, aqui no centro de Barreiras. E um caminhão carregado com materiais recicláveis tombou na BR-020. Foi em Luiz Eduardo Magalhães, na madrugada de hoje. Segundo informações da Sutrans, você está vendo as imagens aí, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo que estava carregado com materiais recicláveis. Ele tombou por volta das 2 horas da madrugada. A carga, inclusive, ficou ali espalhada pertinho do acostamento. Olha só, o acidente foi no trecho da BR-020, um trecho que liga Luiz Eduardo Magalhães com o distrito de Roda Velha, sentido Brasília. Esse local tem um grande fluxo de veículos. Equipes da Superintendência Municipal de Trânsito, a Sutrans, estão no local para controlar o tráfego e garantir, então, a segurança dos motoristas, evitando que outros acidentes aconteçam. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente nem sobre feridos. O trânsito na região pode apresentar lentidão até a retirada do caminhão tombado. Olha, depois de passar por vários municípios baianos, um projeto de atendimento à população, idealizado pelo Ministério Público, chegou aqui em Barreiras. Os serviços são prestados de graça e de forma, muitas vezes, bem mais ágil do que normalmente acontece. A proposta inclui várias ações, que envolvem uma equipe formada por diversos servidores ligados à área judicial. Shirley e José Messias vieram regularizar a documentação. O CPF, porque aqui tem mais comodidade, Deus ajude que vá para outros bairros, porque às vezes a gente tenta marcar lá no saque, não consegue. E aí pela internet e indo nos bairros é mais fácil porque o pessoal pode ir, Lá é muito longe também. Eu mesmo vim trazer meu filho e aqui para mim foi uma bênção pela comodidade. O serviço está sendo oferecido durante o projeto PGJ itinerante do Ministério Público da Bahia. Eu vim tentar tirar a segunda via do RG, porque pelo saque a gente não conseguiu. Vou pelejar aqui, que sai daqui do outro dia. Mas o importante é sair com o meu RG, E o povo aqui são gente boa, acho que eu vou sair. Essa é a 5ª edição da iniciativa lançada no ano passado e que já passou pelos municípios de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna e Juazeiro. Por 2 dias, Barreiras torna-se a sede do Ministério Público do Estado. E aqui na cidade, público interno e externo tem acesso a assistências que buscam fortalecer a escuta ativa e a resolução de demandas. Serão 2 dias muito intensos de articulação local, atividades de atuação do Ministério Público no campo e atendimento à população de Barreiras e região. Entre as ações estratégicas que estão sendo ofertadas está o MP Comunidade, que promove os projetos Viver com Cidadania e Paternidade Responsável. As ações possibilitam a regularização de documentos civis e o reconhecimento de vínculos familiares. O projeto Paternidade Responsável visa buscar aumentar o número de reconhecimento de paternidade de crianças e adolescentes que não têm o nome do pai no registro de nascimento. Então a gente busca crianças e adolescentes em escola principalmente,
e a demanda espontânea também daquelas crianças que não têm o nome do pai no registro, para que a gente possa auxiliar e evitar e diminuir o subregistro civil no Estado. A caravana, ela reúne uma parceria com pelo menos 20 órgãos, com serviços diversos, com capacitação para gestores, conselheiros, observando públicos vulnerabilizados bastante específicos, mas que estão aí na nossa sociedade precisando de um apoio, de uma orientação, de um acesso a serviço e à justiça. Além dos atendimentos em Barreiras, o Ministério Público passou pelas cidades de Mansidão e Riachão das Neves com o projeto Raízes da Cidadania. A iniciativa busca fortalecer a atuação do órgão nos municípios com os indicadores sociais mais vulneráveis. No prazo de 2 anos, a ação pretende melhorar os indicadores relacionados à segurança alimentar de crianças e adolescentes, atenção primária à saúde, evasão escolar, manejo de resíduos sólidos, saneamento e os índices de mortalidade infantil em 20 municípios baianos. Que bom, né, que as pessoas estão conseguindo resolver os problemas. O Bahia Meio Dia vai para o intervalo comercial e retorna no bloco seguinte com muito mais informação para você, sempre ao vivo, aqui na TV Oeste. 12h44, voltamos já já. Meio-dia e 46 minutos, estamos voltando com uma imagem aérea aí de Barreiras. Hoje é o Matheus Souza que está pilotando o nosso drone, né, mostrando a imagem bonita. O pessoal chama aqui popularmente de ferradura, né? E realmente lembra a imagem de uma ferradura, o Rio Grande aí e os prédios de Barreiras. As imagens do Matheus Souza pra gente. Agora 29 graus de temperatura, céu azul, tempo firme, imagem bonita aqui de Barreiras para você ver no Bahia Meio Dia. Agora a gente muda para uma outra imagem também bonita, centro de Correntina, o rio da cidade. Até agora há pouco tinha gente tomando banho por lá, né? Corajosos, tomando um banhinho de rio aí, porque só 27 graus de temperatura, né? Bem mais amena que o normal em Correntina. 12 horas e 47 minutos. Imagens ao vivo para você. Olha, hoje pela manhã começou uma operação para a retirada de um caminhão que caiu no momento em que atravessava uma ponte. Isso aconteceu na comunidade do Val, lá mesmo em Correntina, onde mostramos imagens agora. Esse acidente aconteceu ontem. O Gabriel Pires está acompanhando esse caso também e traz os detalhes para a gente. Gabriel, você tem informação sobre algum ferido? Está tudo bem? Foi só prejuízos materiais? O que você pode adiantar para a gente? Só prejuízos materiais e uma dor de cabeça para a população que precisa utilizar essa ponte, Carlos. Esse caso aconteceu ontem por volta das 14 horas na comunidade do Val, uma comunidade que fica entre as cidades de Correntina e Santa Maria da Vitória. Essa ponte de madeira ela estava interditada para veículos de carga pesada, só que esse caminhão ele tentou passar nessa pista, nessa ponte e caiu, a ponte caiu com ele, o caminhão ficou aí dentro d'água. Hoje cedo, como você falou, as equipes da Prefeitura de Correntina foram até o local para iniciar o trabalho de retirada desse caminhão. De acordo com as informações que a nossa equipe apurou junto às equipes da Prefeitura, o caminhão estava carregado com 15 toneladas de areia e ferragem, o que aí auxiliou aí na derrubada dessa ponte, uma ponte de madeira que era muito utilizada por estudantes para fazer o trajeto para suas escolas. A ponte só estava liberada para carros e agora as equipes da Prefeitura elas vão fazer o trabalho aí para recuperar a estrutura e dentro de 10, 15 dias o trabalho para a recuperação dessa ponte vai começar lá em Correntina. Um perigo danado, né, Carlos, para essa população que utiliza essa ponte lá em Correntina. É com você. Pois é, um perigo grande, né? E um susto também, bem grande, para o motorista, né, que dirigia esse caminhão. Ainda bem que está tudo bem com ele. Muito obrigado, então, Gabriel Pires conversando com a gente mais uma vez ao vivo aqui no Bahia Meio Dia. Olha, muitas vezes a gente sabe que é difícil, né, para conseguir um atendimento médico. Imagina só quem vive nas ruas e nem documento tem.
pois é exatamente esse tipo de público que um projeto de caráter social está atendendo e ajudando. É o Consultório na Rua. Uma equipe multidisciplinar se responsabiliza pelos diagnósticos e, em caso de necessidade, encaminha os pacientes para que eles possam cuidar da saúde de graça. Esse projeto nasceu da vontade política de estar oferecendo à população de rua uma assistência, né? Que a gente sabe que são uma população invisível para muitos. Então, a gente vem trabalhando desde o ano passado com esse projeto do consultório na rua, porque faz parte das estratégias da atenção básica, né? Então, essa população que está na rua, a gente tem que vincular eles em alguma unidade de saúde. Então, devido a essa necessidade, né, o município tem o perfil para implantar. E aí nós viemos com essa proposta e graças a Deus deu certo, né? Nós estamos aí com o consultório atendendo, fazendo a diferença, né? Eles estão se sentindo acolhidos pela equipe, então é uma experiência e uma vivência ímpar aqui em Barreiras. Deni, quantas pessoas vocês já conseguiram cadastrar para atender aqui no centro da cidade? Nosso levantamento, a gente tem mais de 200 pessoas em situação de rua, né? E muitas delas são população mesmo de Barreiras, que perdeu o vínculo familiar. Então a gente vem aí cadastrando essas pessoas gradativamente, né? O projeto ainda é pequeno, a gente não conseguiu ainda abranger todas as pessoas que estão em situação de rua. Mas nós estamos captando essas pessoas para que eles possam ter realmente seus direitos garantidos, né? Conforme a Constituição. É um projeto lindo e é uma equipe multiprofissional, que é eu, a enfermeira, tem a técnica, o assistente social, o psicólogo e a educadora física e o doutor Davi. E assim, aqui cada um tem o seu perfil de trabalhar. E eu só vejo a crescer. É um trabalho lindo que ela foi fundado em 2011 e todas as cidades têm um consultório na rua. Tem Palmas, o meu irmão mora lá em Palmas, eu troquei experiências com a enfermeira de lá por ligação. Tem em Salvador. Todas as cidades, Brasília, né, que eu formei em Brasília, todos os lugares. O Mirtes, e começa tudo a partir de uma conversa numa área central da cidade, né? Isso, e assim, a gente chega, né, até eles, porque assim, nem sempre ele vem até a gente chega, né, com a conversa, nós somos o consultório da rua, se apresenta, a gente veio levar a saúde até você, porque eles não vão. Pela vivência que eu estou esses 3 meses, eles não vão no posto de saúde. Qual é o nosso objetivo? A gente tem que colocar cada morador na sua unidade de saúde, para eles terem atendimento, né? E depois dessa conversa, quando há necessidade, eles são encaminhados para os postos? São encaminhados para os postos e outras unidades de saúde. O CAN, que é o Centro de Referência à Atenção à Mulher, para o CAPS-AD, porque a maioria deles são, né, usuários de substâncias químicas. E assim vai. Como é que tem sido a receptividade dessas pessoas? O que você tem sentido pela tua experiência profissional? Nossa, é gratificante. Quando eu chego em casa, eu falo, oh Deus, obrigada por mais um dia. Você deitar no travesseiro e ver que você está fazendo bem por aquelas pessoas. Que bom, né? Parabéns, né, pelo carinho e pela atenção com quem tanto precisa. A gente faz mais um alerta agora sobre o desaparecimento do Júlio César Sena dos Santos. Completou 1 mês desde o desaparecimento dele. O Júlio César Sena é esse rapaz aí da foto, de 42 anos, desapareceu no início do mês de junho. E a família segue as buscas por informação sobre o paradeiro dele. Você está conferindo as imagens do Júlio, que é conhecido popularmente como Cezinha entre os amigos. Ele foi visto pela última vez no bairro Vila Brasil, em Barreiras. Se você viu ou conhece o Júlio César Sena, pode avisar a Polícia Civil ou então entrar em contato com a nossa redação. Ainda de acordo com informações da família do Júlio César, ele tem problemas com alcoolismo e sanidade mental. E isso veio piorando ao longo do tempo. Por isso, a família está então procurando por ele e em busca de notícias. O Bahia Meio Dia faz mais uma pausa e já no retorno tem a previsão do tempo para Barreiras e algumas cidades da região oeste. A gente volta já já então com essas informações, 12h e 54 minutos agora. Não sai daí. Estamos vendo agora imagens ao vivo de Bom Jesus da Lapa, a capital baiana da fé. Tempo firme por lá, tem algumas nuvens no céu, mas nada de chuva, muito pelo contrário, sol aberto, 29 graus de temperatura agora, 12h e 56 minutos.
E a gente volta para falar de agricultura, porque está acontecendo aqui em Barreiras um evento que debate a cadeia produtiva do cacau no oeste do estado. Foi oficialmente aberta na noite desta quinta-feira, no Parque Engenheiro Geraldo Rocha, em Barreiras, a 4ª edição da Cacauicultura 4.0. A programação segue até amanhã e vai reunir produtores, especialistas, autoridades e pesquisadores, nacionais e internacionais também, em palestras, debates e visitas técnicas. A região já conta com mais de 1.500 hectares plantados de cacau e projeta alcançar 20 mil hectares até 2030, com um incremento de até 60 mil toneladas na produção estadual. Promovido pela AIBA, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, com o apoio do governo do estado, das prefeituras de Barreiras e também de Riachão das Neves e de diversas instituições, o evento reforça o potencial do oeste baiano como uma nova fronteira agrícola para o cultivo do cacau. Chegou a hora da gente falar sobre o tempo, né? Continua o alerta para baixa umidade relativa do ar nas cidades da região oeste. Tem que tomar cuidado. Vamos então saber agora como ficam as temperaturas para Barreiras. Detalhes estão no mapa do Bahia Meio Dia. Existe um alerta amarelo de baixa umidade relativa do ar valendo até às 8 horas da noite, com a umidade relativa entre 20% e 30%. Isso implica num baixo risco de problemas respiratórios e incêndios. Vamos ver então a previsão do tempo hoje para Barreiras. Sexta-feira, dia 11, mínima de 15, máxima 32, sol forte, céu limpo. Amanhã, dia 12, mínima 14, máxima 32. A condição do tempo é ensolarado, com algumas nuvens e muito sol. Domingo, 13 de julho, mínima 15, máxima 32. Ensolarado de novo, com algumas nuvens, mas o sol prevalece o dia todo, sem chuva. E antes de encerrar, eu queria deixar um aviso para vocês. Neste sábado, a partir das 3 da tarde, tem a 5ª edição do Rock no Parque. É um projeto voltado para os amantes do rock brasileiro e internacional também. Volta à atividade o projeto e nesse ano ele vai acontecer no Parque Natural Engenheiro Geraldo Rocha. O evento é de graça, aberto ao público, para toda a família, no sábado então, e comemora o fim de semana com rock nacional e internacional. E antes da gente terminar essa edição, vamos dar uma olhada nas imagens ao vivo aí da região oeste. Primeiro Barreiras, né? Céu completamente azul. Olha só que imagem linda, né? Não tem nenhuma nuvem no céu. As imagens de Barreiras panorâmicas, 29 graus agora de temperatura sem chuva. Luiz Eduardo Magalhães, o tempo só muda um pouquinho porque tem algumas nuvens para a gente ver. Mas no resto, tudo igual a Barreiras, sol e calor intenso nesse comecinho de tarde. Essas imagens da Avenida Brasília. Deu uma nublada agora em Correntina, né? O sol se escondeu um pouco, tem muitas nuvens no céu e as imagens ao vivo aí do centro da cidade, o Rio Correntina, ponto turístico que sempre recebe muita gente para se divertir. Imagens ao vivo do oeste do estado. E a gente tem um novo encontro marcado com as notícias da região oeste na segunda-feira. Amanhã a edição é do estado e na segunda a gente se encontra às 12h30. Um beijo, um ótimo fim de semana para você, se divirta, passeie, descanse também e a gente se vê na segunda. Boa tarde e até lá!